Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou Rafa Salia. Semanalmente trazemos alguém em nosso programa para falar sobre saúde mental. E hoje o nosso convidado é o psicanalista e teólogo Ivan Martins. Nós vamos bater um papo e falar sobre como a cromoterapia influencia e ajuda e auxilia na saúde mental. Ô Ivan, e como que esse lance da cromoterapia ele ajuda na saúde mental? Bom, primeiro vamos localizar, né? Sim. Essa cromoterapia dentro desse contexto enorme. Se você puder explicar o que é cromoterapia antes de destrinchar. É uma grande questão, porque nós temos a cromoterapia como terapia, como você está dizendo, cromoterapia. Nesse caso, estamos falando de tratamento integrativo, né? Vamos parar com essa história de tratamento alternativo, porque não existe alternativa. Você vai ao médico, você se trata com o médico e você faz um tratamento integrativo. Então você vai fazer uma cromo, você vai fazer acupuntura, auricular terapia, enfim. Então dentro dessa visão de saúde, nós vamos ter frequências de cada cor que vai despertar naquela pessoa, né, um sentimento, uma emoção, uma sensação. Tá. E isso dentro de um contexto maior. Porque se você chega, por exemplo, no Japão, você não vai ver uma noiva de branco jamais. Ela estará de vermelho. Isso é novidade pra mim. Então, no Japão, as noivas não vão de branco? Não. As noivas no Japão casam de vermelho. As noivas na Índia casam de vermelho. Se fizer no Brasil, isso vai ser escândalo, né? No Brasil seria escândalo. Exatamente. Seria uma aberração. Mas por quê? Porque é a cor da paixão, é a cor da fidelidade, é a cor do compromisso, não é? Ele desperta também. Ele desperta, né? Despertar. Enquanto que o branco é uma cor de pureza, sim, mas está relacionada no Japão à morte. Certo? Existe um ritual. Não faz muito sentido casar de branco. Não faz o menor sentido. Existe um ritual no Japão, principalmente aconteceu muito na Segunda Guerra e muito antes da Segunda Guerra, com os samurais. Então, para que eles pudessem fazer o ritual de suicídio, um suicídio dentro do sagrado, que é uma outra questão cultural também. Já envolve outra região. É isso. Então, eles se perfuravam, né, com uma adaga, eles tinham que estar de roupa branca. Então, no Japão, o branco é muito relacionado com a morte. Assim como na Índia. Na Índia, toda viúva vai se vestir de branco. Coisa que aqui é preto. Exato. Na casa de vermelho, que ela vai ter aquela super vida, né? Ela vai ter uma vida de bastante sexo, amor, né? Oba-oba, no casamento. Vai melhorar esse lance também, né? Exato. Do amor, do sexo. Exatamente, mas quando ela fica viúva, ela vai viver a vida de santidade. Então ela vai vestir o branco, que é a pureza. Negócio. É o contrário. A santidade está quando ela se torna viúva. E geralmente são abandonadas, né? Na Índia, a viúva é abandonada. Então nós vamos ter essa questão das cores. É uma coisa muito profunda, porque em que cultura nós estamos falando? Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de um todo. Tá. Né? Você pega, por exemplo, o azul. O azul é uma cor linda. O mar, o céu. O oceano, mar. E se eu te disser que como uma cor fria, ela é depressiva? Mas depende do contexto. Muitas pessoas têm isso tudo como depressivo. Por exemplo, a pessoa que ficasse olhando o tempo todo para um céu azul, ela poderia se entristecer com isso, assim como o tempo todo olhando para o mar, certo? Sem ter ali uma referência, sem ter ali uma companhia, ela pode também. Tanto é que em inglês, né, o azul e triste é a mesma palavra. Né? Muita referência tem de tristeza falando blue, né? Você já pegou casos de pacientes, você é teólogo, psicanalista, além da cromoterapia, você tem seus pacientes. Sim. Por exemplo, dias cinzas a pessoa fica mais amuado, se fecha mais. Isso aí eu ouço bastante. Mas já teve pessoas que, ao contrário, com um dia muito azul, dia muito claro, fica triste. Depende daquela situação. Você está feliz por quê? Por que o dia está azul hoje? Por que está esse sol bonito? E eu acabei de perder meu marido. Acabei de perder minha esposa. E o mundo está feliz. Fui demitido. Eu fui demitido, o mundo está feliz por quê? Porque o mundo está bonito. Depende. Então é muito difícil quando você tenta colocar alguma coisa em caixinha.
certo? Então tem os padrões, claro que tem os padrões. Nós vamos falar sobre isso, Sim. certo? Mas sim, tem pessoas que ficam muito felizes com uma tarde londrina, uma manhã londrina, tudo escuro, névoa. Eu particularmente gosto. Cinza. Eu particularmente gosto. Você curte? Curto. Não gostaria de viver em Londres a minha vida toda. Talvez nem um mês todo. Mas é bonito, tá? Eu não gostaria, por exemplo, de viver numa Rússia coberta de neve, mas é linda. E quem tá Então lá, depende tá do adaptado. contexto. Nem sempre. O maior índice de suicídio isso que eu está. ia falar. O maior índice de suicídio está nesses países. Países mais frios, Certo? né? Sim, frios porque eles já não têm mais o que nós temos como preocupação. Que é? Se você pega, por exemplo, a Rússia é um país pobre, né? É um país de terceiro mundo, embora seja na Europa, aquela potência toda, vive como terceiro mundo. Ainda não é não é os Estados Unidos da vida, não é como outros países ricos Não da é a Europa. parte, é isso que eu ia falar, Tá? a parte rica da Europa. Não. Então, mas uma grande parte da Europa já está num ponto de riqueza que coisas como fome, falta de educação, falta de cultura, né, que é a base de qualquer porcaria de um país, já não existe mais, certo? Você sabia que na Holanda, por exemplo, trabalhar é um luxo? Por quê? Porque o país tem tanto dinheiro que prefere que você fique em casa recebendo ajuda do governo. E a galera deve ficar deprimida também por esse porque motivo, não tem porque emprego. não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Todas as cidades da Holanda, Munique, Dan, Rotterdam, Amsterdã, o que é isso? Está entre água, Tá. né? Está entre água. Hoje, se o mar tomar conta do que a Holanda já tomou conta, né? O que ela já se expandiu dentro do mar, acabou. Vai morrer. E eles se preocupam com isso? E não deixar a água? Eu acho que sim, eles têm já algumas coisas, alguns diques, algumas coisas já. Eles já se preocupam com isso, né? Então são muralhas de pedra, são coisas imensas, né? Pra segurar. Para segurar, sim, não é uma coisa feita de qualquer forma, né? Agora a gente sabe que o mar pode jogar uma onda aí de 30 metros e engolir tudo. Não tem muro Não que tem segure. muro que segure, não é? Mas enfim, então já tem uma outra história, uma outra cultura. Então os países nórdicos, geralmente, né, como a Noruega, né, países ricos, que trabalhar é um Será luxo. que é meio que aquilo, já como o pessoal brinca, zerou a vida, tem tudo. Exatamente. Não tem fome, não tem desemprego, não tem... Você não vai ver uma criança que sai com uma caixa de engraxate de manhã, e gente, isso é crime, viu? Não estou dizendo que isso é certo, Sim. mas uma criança que sai com uma caixa de engraxate na rua, que pede um salgado na rua ali, alguém dentro num Esses balcão. moleques estão sempre rindo. Esses moleques estão sempre rindo. A criança que sentido. suicida é aquela. Né? Não é aquela. É aquela branquinha, do olho azedo. Olha assim. Posso falar. Branquinha, do olho azedo, tá? Que tem tudo, que tem um super quarto, que tem todo o recurso do mundo. Não tem mais a busca, né? Não tem mais a busca. Então pode ser que ali ele aconteça. Então quer dizer, não necessariamente é a questão da cor do céu, a cor das águas, a frieza, não é isso. É que talvez não tenha tanto pelo que lutar e não tenha uma expectativa. Você tirou as palavras da minha boca. Eu estava buscando isso. Não tem pelo que lutar. Então, quando a gente vai falar de cromoterapia, se a gente for levar para esse lado de cultura, fica muito difícil. Espalha muito, né? Fica muito difícil. Sim. É aquela história que eu estava te contando em off agora há pouco. Que chega uma paciente para mim, e eu achando que eu estava arrasando na minha camisa lilás, bonita, né? Eu amo lilás. Ela fala, eu odeio essa cor, porque a única coisa que eu lembro do velório da minha mãe é que ela estava vestida com a mortalha roxa, lilás, igual a sua camisa. Putz. Eu falei, Tem opa. aquela memória afetiva. Exatamente. Eu falei, opa. E que tá, E o que é o pra onde roxo? você corre, cara? Mas o que é o roxo, né? Eu disse para ela, eu falei, bom, é uma questão de percepção e eu gostaria de saber disso antes. Eu falei, geralmente eu trabalho de azul. Eu trabalho de azul, esses tons assim mais clarinhos, sim, ou um azul mais forte. Eu falei, hoje eu vim de lilás até para dar uma diferenciada. Eu falei, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa. Eu falei, mas você sabe o que significa a cor lilás? Eu falei, naquilo que eu creio, né? Saint-Germain. Né? Assim, era o que você crê ou tem base científica? Não, o que eu creio, assim, como Saint-Germain, aquela coisa toda, tá, né? A cura, o lilás, aquela coisa toda.
Agora, dentro da ciência, por exemplo, quando você quer que uma pessoa passe por um processo até de proteção, até de uma esterilização, é a luz roxa. Nada sobrevive a uma luz roxa. Ultravioleta. Ultravioleta é roxa. Quer dizer, nada sobrevive àquilo. Então, o que ele é? Na verdade, é a morte? Sim. Mas não pra gente. É numa outra coisa. Contexto. Aí você pega um católico. O que é a cor roxa do católico? É a morte, sim. Ele vai estar com aquela sola roxa, né? Para extremunção, para tudo mais. Então, para quem? Para um é vida, é cura. Para os espiritualistas, é cura. Como eu disse para você, eu não me defino em religião nenhuma. Tá. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu não me defino em religião nenhuma. Eu sou espiritualista. Não espírita. Não espírita. Tá. E nada disso. Saint-Germain, ele tem a chama violeta que nós chamamos, que é a cura. Que é uma forma de se enxergar a cura. Então, como que você trabalha com essas duas questões? Em que ponto você está dessa história? Então nós temos que pensar da seguinte forma. Vamos para quem crê, para quem deseja e para quem busca as terapias integrativas. Certo. Vamos nesse foco. Tá. Porque daí nós nos afastamos um pouco das divergências. Porque se nós quisermos colocar isso dentro de um bolo só, vai deixar de existir. Sim, vai ter aquele lance, por exemplo, o azul faz bem pra mim e não faz bem pra você. Sim, ele pode fazer bem para você em determinados momentos. Por exemplo, claro, se eu saio daqui em direção à Ilhabela, chego lá, eu vejo um marzão azul, um céu lindo, eu falo, oh, Deus existe, está aqui, não é? Porque eu estou feliz, eu estou buscando aquilo ali. A gente vai ao teatro ver um show de comédia para rir. Opa. A gente vai ao cinema ver um filme de comédia para sorrir. Vai para assistir um filme de terror para sentir medo. Então você tem a sua busca. Então se eu vou para o mar e estou feliz, eu vou buscar felicidade. Vou ficar triste se tiver um dia nublado. Se eu vou de bem com a vida, eu vou falar, opa, vai rolar aquele churrasquinho gostoso. Gente, eu não como carne vermelha, mas enfim, vai rolar aquele churrasquinho gostoso de frango, né? Vai rolar aquela feijoadinha, então, porque tá frio, eu vou, né? Vamos fazer um peixinho assado. Boa. Então, quer dizer, a pessoa vai mudar a sua percepção. Então, o azul ia fazer super bem para ela, mas um dia cinza fez bem também. Porque o contexto. Porque o contexto. A roda de amigos, a festa. Exatamente, é o contexto. Agora, claro, se a pessoa acabou de perder um ente querido. O cachorro dela foi atropelado. Pelo amor. Tá? Ela tá toda lascada, toda estrupiada. Amanhece um dia cinza, ou amanhece um dia ensolarado, vai fazer pouca diferença, porque tem aquilo que está dentro, a escuridão ou a luz que está dentro dela. Certo? Então isso é para a gente só definir o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que está na extremidade, o que está na busca pessoal de cada um, certo? E o que é real. Por exemplo, a gente crê dentro da nossa fé, como cristão, a gente sempre relaciona o amarelo, o ouro, como divindade. Riqueza. E divindade também. Porque se você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, tá? De onde vieram todos os cristãos também, o que tem ali é ouro. Se você pega o templo de Davi, ouro para todo lado. Se você for ver até os dias de hoje, 2023, o ouro é... O ouro. E se você vai em muitos templos hoje, ouro também nos templos, em todos eles. Sim. Católico, evangélico, não importa. Muito ouro. Não fala vale ouro. Ainda a divindade ainda está relacionada ao ouro. Agora, quando você coloca isso dentro de uma percepção chácrica, por exemplo... Que isso, chácrica? Chakra, eu vou falar agora sobre os 7 chakras e eu já vou começar citando isso. Tá. Se você vai levar para esse lado, o chakra do umbigo, ele fala exatamente sobre o egoísmo, sobre o ego, egocentrismo, eu. Quer dizer, sai do sagrado e vem para o eu. Agora, se nós somos deuses encarnados, ok. É só saber lidar com esse eu.
Não pode misturar. É só lidar com esse eu. Então vamos para a questão chácrica, para a gente poder fazer um contexto. Sim. Tenho certeza que aqui você tem gente de várias denominações, de várias religiões, né? Então vamos para a questão chácrica. Então vamos começar pelo chakra básico. Né? Olha como é que é engraçado. Chakra básico. Porque independente de você crer ou não em chakras. Tá? O que eles representam dentro da consciência humana. O básico, ele está relacionado, ele fica naquela região da pelvis, e ele é relacionado com a cor vermelha. A cor vermelha, dentro desta visão, ele é a nossa sobrevivência, porque o vermelho é o perigo. Então, se eu chego num lugar e tem uma bola vermelha na porta, eu não vou entrar. É como se tivesse um stop para você. Você vai pensar primeiro. Placa de tá vermelho porque tudo é vermelho. Se você entra num laboratório de pesquisa, o que for vermelho, meu querido, fuja. Foge. Não é para você. Né? Mas é o chakra da sobrevivência, porque o homem primitivo, ele tinha que fugir de tudo, senão ele era o almoço de alguma coisa. Sim. Ele ia ser o almoço ou jantar de alguma coisa. Então esse é o chakra da sobrevivência. Ele faz a gente levantar todos os dias, faz você sair de casa agora para fazer o seu podcast que você gosta tanto, né? Sim. Faz o nosso amigo sair também aqui da técnica para fazer, né? Sim. Assim como o meu produtor que está aqui do meu lado. Então, quer dizer, a gente saiu da cama hoje, porque nós temos essa questão da sobrevivência. Então o vermelho, ele denota tanto o poder da sobrevivência, do alerta, como também o perigo. Tá. Certo? Nenhuma novidade para você. Cor forte. Nenhuma novidade para você. É aí normal. Normal. Se você, aí mesmo quando é lealdade, se ele tá na bandeira do Japão. Você falou da bola vermelha, já lembrei da bandeira do Japão. Tá na bandeira do Japão, ok. Então você vê, é poder, é força. Nenhuma novidade, não é? Sim. Se você tira o chakra fora, o vermelho tem esse significado de força, de poder. Sobe. Segundo chakra, o sacro. Ele está abaixo do umbigo. Representado... Sacro. Ele está representado por qual cor? Laranja. O laranja, sim, e o laranja também é quente. Né? O laranja... Só uma dúvida, assim, existem cores frias e quentes, só. Mas assim, isso dentro de uma visão quase artística, né? Já vai pro lado artístico. Mais artística. Agora, dentro das emoções, a gente acaba fazendo uma relação, né? É fria, quente. Fria, quente. Fria e quente. Mais fria, mais quente, tal. Perfeito. Como o laranja é uma cor forte, é uma cor quente também. E esse laranja, ele representa o quê? A família, o emocional. Então, tudo que relaciona o material, as amizades, o trabalho, os relacionamentos, casamento, pai, mãe, sexo, tá tudo ali. Sexo não é vermelho? Não, por incrível que pareça, não. Ele tá no sacro. Ele tá no mesmo lugar que a gente guarda a mamãe, a gente guarda o sexo. A gente guarda o sexo. Por quê? Quando você tem qualquer questão emocional muito forte, uma ansiedadezinha mais forte, onde é que a coisa pega? Exatamente abaixo do umbigo. Aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga, aquele mal-estar. Sim. Então, por que você tá apaixonado também. Apaixonado também. Fala borboleta no estômago, nada. Não, tem um borbulhinho ali no intestino, ali, literalmente. Né? Então pra você vê. As pessoas dão até desinteria. Exatamente. Até desinteria. Então, você vê que é uma coisa que não tem a ver com o nome chakra, simplesmente uma questão espiritual. Não. Era como as pessoas identificavam aquela energia na época que foi criada essa ideia, né? Que lá foi concebida lá nos primórdios, né? Lá nos Vedas, lá, enfim. Então, por quê? Porque eles tinham essa sensação. Porque o ser humano é muito parecido, o ser humano não muda muito. Nós não somos muito diferentes dos egípcios de 10 mil anos atrás. A gente só cresceu um pouquinho. Nós somos talvez menos agressivos. Às vezes eu nem sei se nós somos menos agressivos, acho que a gente está ficando mais agressivo ultimamente. Está piorando a coisa. Mas enfim, tá voltando. Mas enfim, eles já tinham essa noção de que aquela região correspondia a esses sentimentos. Então nós temos no laranja, certo? Exatamente. Tá. Então vamos para o terceiro? Bora. Vamos para o ego. Pode ser o solar, o plexo solar, e pode ser também, né, o chakra do ego. Né? O que é ego? Ego, eu. É o que faz mal para todo mundo. Eu sou bonzinho.
eu sou bonzão, abençoado, eu sou abençoado, o meu caminho é certo. Esta pessoa que eu acho que é certa é a mais certa do mundo, porque eu acho, eu. O ego tá Eu sou, vou usar uma palavra agora, eu sou fodão. Eu sou o bom do pedaço. E tem o outro lado. Nossa, eu não sou nada. Quem é tudo? Eu não Quem tenho, pensa que é tudo não é nada. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, ninguém me ama. Porque eu também, é o ego. O ego joga pros dois lados, né? Exatamente. Então, desde que mundo é mundo, a gente escuta, só vê o próprio umbigo. Tudo que você perguntar para ele, nossa, o que você tá achando disso? Não, eu tô lascado. Você tá perguntando do mundo, ele tá falando dele. Sabe? O que você achou da guerra? Então eu acho que... Você chega pra tua esposa, você é casado? Não. Tá, namorada, seja o que for, Sim. você chega e pergunta assim, fulana, sabe, hoje foi um dia que eu acordei... Não, hoje eu acordei lascada. Hoje meu dia foi terrível. Você fala, opa, eu tô falando de mim agora, calma. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Por quê? Porque é por onde nós somos alimentados. Nós somos alimentados pelo umbigo dentro da mamãe, né? Sim. E desde que mundo é mundo, eles sabem disso. Que a gente tem que cortar aquilo para ser eu. Que enquanto está ligado, somos nós. Então vem essa consciência do eu, do egocêntrico. Do eu, por isso que você falou que é desde sempre. Desde mas sempre. Cortou ali, já era. Sabe? Então, mas nós deveríamos ser nós, porque nós somos ligados por esse cordão a Deus. Nós somos uma criação só. O que dói em mim, dói em você. Então, dentro desse sentido, o ego foi criado por quê? Porque deixa de ser nós e passa a ser eu. E tudo sou eu, é sobre mim. É sobre o que eu creio, sobre o que eu quero. O ego tá ligado ao laranja? Tá ligado ao amarelo claro. Ah, já subiu. Já subiu. É a cor do amarelo claro. Tá? É um amarelo bem clarinho. Que pode ser confundido com a luz divina. Mas não tem nada de divino. Tem a arrogância do homem, porque ele sabe do poder dele. O homem sabe do seu poder. O homem tem consciência. Só que não consegue desenvolver. Porque se o homem botar a mão sobre um filho e dizer assim, você está curado agora, ele está curado agora. Tem que ter ele tá porque tem esse poder. E o filho que foi criado, sabendo disso, vai dizer assim, eu estou curado, papai. Pronto, tá feito. O milagre é sobre isso. É sobre você ter certeza que você está colaborando e a pessoa está recebendo. Então, duas pessoas fazem a conexão com o divino. Uma pessoa sozinha é muito difícil. Duas fazem. Fortalece um, fortalece a vida do outro. Mesmo que um esteja mais enfraquecido. Então, mais uma vez, a consciência com o ego. Tá. Exatamente. Naquela região. Naquela região. Então, você vê que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver... É uma linha bem tênue, mas não é. Não é. É uma linha tênue porque as pessoas vão levar isso pro lado que interessar para elas. O lado que lhe convém. Pode lado ser que lhe convém. Pra parte espiritual. Mais uma vez, o ego. Eu acho isso. Mais uma vez, o ego. Tá? Então tá. Então nós terminamos os três... Você pode falar, querido? Não, pra galera já foi o vermelho. O vermelho, que era o básico, o laranja, que era o sacro, e o amarelo, claro, que é o umbilical. Tá? Então nós terminamos os 3 chakras inferiores. Certo. Então nós vamos pro chakra médio. Qual é o chakra médio? Cardíaco, representado por uma cor verde. Que na medicina, o que é o verde? O anel do médico é verde. A pedra, né? O enfermeiro, verde. Algumas outras denominações dentro da medicina, verde. Por quê? Porque você já viu muito hospital verde. O avental. O avental verde. As paredes pintadas de verde clarinha. Isso aqui, ó, verde, ó, é um consultório. Isso aqui é um consultório, um hospital odontológico, sei lá o que for. Porque pelo tamanho deve ser uma coisa muito boa, né? Deve ter cirurgias e tudo, então tem verde. O que quer dizer isso? Cura. E o coração, ele divide os chakras inferiores dos superiores. E ele está ligado ao que? Aos sentimentos. Só para contextualizar o negócio. O verde que você diz é verde claro, escuro? Esmeralda. Tá. É um verde escuro. Então, quando você analisa o verde escuro, por exemplo, coração. As pessoas não se ligavam até pouco tempo atrás
que o sentimento não estava no coração, estava no cérebro. Por quê? Quando você recebe uma decepção muito grande, uma dor muito grande, não é a cabeça que dói. É aqui. É o coração. Então o coração, ele se contrai, ele vai provocar aquela dor. Então é o chakra dos sentimentos. É o chakra do perdão. É o chakra da cura emocional. Só uma adenda, é muito louco isso, porque é o mesmo lugar que você odeia, a mesma região que você emana ódio, você pode emanar perdão. Você pode emanar perdão, não é? Emanar perdão, sim, tá certo, justíssimo. Então tá no coração, porque quando você te lembra de uma coisa antiga que nos fez sofrer, o coração dói, o coração aperta. Bastante. Então a gente relaciona, né? Por exemplo, na Igreja Católica, o coração de Maria, coração de Jesus cheio de arame farpado, lembrando a dor do sofrimento, né? Daquela coisa toda, a dor da perda, a dor da crucificação. Então tá ali, certo? Aquele coração machucado e tal. Então você vê tanto que isso é forte, mas por quê? Porque é como a pessoa entendia que a emoção estava aqui. A emoção estava aqui. Então o coração estaria no centro do peito, e nesse centro do peito, não era esquerda nem direita, era aqui, tá? Era no centro, e este vórtice, que eu vou explicar o que são os vórtices daqui a pouco. Então esse aqui era o lugar dos sentimentos. Então você veja que o verde está ligado à cura. E tudo que nós sentimos é uma química, que fará bem ou mal para o organismo. Então, mais uma vez, o verde, que representa a cura e é aceita por todas as culturas do mundo. Onde você for, o verde está ligado à cura, as coisas são verdes, tudo que é ligado à cura é verde. Então, qualquer local do mundo, qualquer país, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda, sim. Diferente do vermelho e do branco. Se você vai para a bruxaria, é a natureza, são as florestas. Tá? É o verde, é a cura. Se você vai, por exemplo, para nós cristãos, seja da denominação que for, nós vamos lembrar do quê? Oliveiras, né? Nós vamos lembrar do quê? Dos pastos verdejantes, isso tudo para nós. Pastos verdejantes. E aquele, quando você lembra, falam imersões, aqueles cursos e tal, tanto para saúde mental quanto para verde. Então, quando pensa a gente num lugar bem verdinho, num gramado. Exatamente, é o primeiro passo fazer uma mentalização. Então é o verde. Então você vê que é uma coisa que foi escrita há milhares de anos e hoje é totalmente aceita e é usado pela ciência. Você jamais vai pintar o quarto de um hospital de azul ou de vermelho. Não vai, ou de laranja. Quem que vai dormir dentro desse hospital? Faria muito sentido. Deveriam, talvez os corredores, dar uma colorida, mas dentro dos quartos jamais. Dentro do centro cirúrgico jamais. Ou é o branco, ou é um verdinho claro. Ok, então nós falamos aqui do coração. Tal. Aí nós vamos partir para os superiores. Você vai ter o laríngeo. Laríngeo. Que é isso aqui no meio da garganta. O laríngeo. A laringe. Então, tá vendo a laringe? Então, o laríngeo, o que é o laríngeo? Ele diz o seguinte: nós somos co-criadores junto com Deus. Deus é Deus. Sim. Mas nós podemos, através da palavra, construir ou destruir. Com certeza. Né? A palavra eleva, a palavra é maravilhosa, mas a palavra também destrói. Porque a palavra manipula, a palavra é usada de acordo com aquilo que interessa. Então tem quem constrói palácios de maravilhas e tem quem vai construir infernos. Olha como é que isso é complicado. E isso aqui, ele vai até as mãos. A palavra é capaz de liderar vida ou morte. Exatamente. Vida ou morte. Isso foi escrito... Antigo Testamento lá. Querido. Muito antes. 10.000 anos antes disso já falavam sobre isso e depois isso foi escrito, né? Com as primeiras escritas tal, isso veio à tona, mas isso é conhecimento antigo, lá dos velhos, é coisa muito antiga, certo? É coisa muito antiga. Então hoje simplesmente a gente entende dessa forma, porque a palavra é poder. Hoje nós temos, olha como é que são as coisas, isso foi escrito lá pelos indianos, lá sabe lá Deus quando. Você me diz quantas instituições hoje, como a que eu frequento, que eu sou aluno de uma universidade evangélica,
A primeira aula que você tem em qualquer trimestre que se inicia é a aula de coaching. Coaching? É aula de coaching. Mas por quê? Qual o sentido? Qual o sentido? A afirmação. Eu posso, eu sou, eu faço, porque eu tenho poder. Não é essa a base do coaching? Eu resolvo. Você é capaz de tudo. Então você vê que quem abraçou isso foram os cristãos. Abraçou com força esse poder da palavra. Então você vai ver assim, lá no livro Segredo, que foi escrito por evangélicos. Nós batemos um papo aqui. Que nós batemos um papo, foi escrito por evangélicos, a maioria deles são evangélicos. Tem ali alguma coisa ali do espiritismo. De espiritismo e tal, mas a maioria ali, se você for estudar a história deles, são cristãos conhecidíssimos, tá? É só você estudar a história deles. São todos de família cristã, são todos nascidos em berço cristão. Cristão evangélico. Isso que eu ia perguntar. Tá? Cristão Todos envolve católicos e evangélicos. São americanos, querido. Então lá é o berço. É o que tem, né? Então são cristãos evangélicos. Então, quer dizer, eles estão abraçando uma coisa muito antiga, que os Vedas já falavam, já está no livro dos Vedas. Os antigos indianos já falavam. Está no poder da palavra. A palavra cocria. Somos co-criadores. Co-criadores. Tem Deus criador, nós somos co-criadores. Então está se repetindo. Então aqui, né? Aqui é representado pelo azul claro. Laríngeo, né? O laríngeo. Já está no azul claro. É o azul claro, porque nós estamos indo para a divindade. Tá. Nós estamos subindo para a divindade. Então, olha aqui o poder. Sim, vem de uma cor quente, que é o vermelho, para vermelho, laranja, azul, amarelo claro, verde e azul claro. E azul clarinho aqui. Tá. Esse aqui é o primeiro chakra da região superior, né? Que vai ser o quinto dos 7 chakras que a gente está conversando hoje. Tem muitos outros. Aí nós vamos partir para o sexto, que fica entre os olhos. Por isso que o indiano usa uma pedra aqui. É o terceiro olho, né? É o terceiro olho. O que é o terceiro olho? A gente vê isso em todo lugar. Você vai hoje em qualquer denominação que você for. Chega um irmão para você, bate nas tuas costas e fala: olha, o senhor falou comigo isso, isso, isso. Não importa se você é evangélico, se você é espírita, se você é católico. Deu a palavra. Manda a palavra. Manda a palavra. E vai falar. Ele viu por onde? Não foi por esses olhos da carne. Ele não ouviu com os ouvidos da carne. Ele ouviu pelo Espírito. Sim. Terceiro olho. E é realizado pelo azul escuro, o azul profundo, o azul do universo. É aquele azul... É o índigo. Mas só pra gente contextualizar mais. Esse azul índigo que você fala... o azul marinho. Um azul marinho um pouquinho mais escuro. O índigo. Tá? Ele é quase preto. Tá? Então ele está aqui. Azul escuro. É bem escuro. Então ele está aqui. Então, mais uma vez, é uma confirmação. Porque todas as orientações chegam... O que eles fazem? É no meio da testa a mão. Para você ver o que você tem que ver. Então nós estamos falando da mesma coisa, só com palavras diferentes. Tá? Então é uma confirmação. E ele vai abrir o quê? A possibilidade da gente entender o outro com empatia. O terceiro olho fala sobre empatia. O que dói em você, dói em mim. Eu não posso maltratar você, porque eu não quero ser maltratado. Se eu te nego alimento, eu esqueço que eu também tenho fome. Você precisa. Então, é isso, o terceiro olho é sobre isso. É sobre enxergar além das aparências. Né? Diz que o homem, para poder enxergar, teria que ficar cego, né? Essa eu não conheço. Porque o olho atrapalha muito. A língua atrapalha muito. Para poder enxergar, deveria ficar cego. E para ser sábio, teria que nascer com 4 orelhas e sem a língua. Fala demais. Fala demais, tem que escutar mais. Embora tenha 2 orelhas, né? Eu sou um exemplo disso, que eu falo pra cacete. Mas enfim, pelo menos eu tento falar do caminho da luz. Essa é a ideia, porque eu preciso falar, né? Eu preciso falar, eu tenho esse lugar de fala, então eu tenho que aproveitar. É seu. E finalmente nós vamos ter o sétimo chakra, que é o tom lilás. Que é a sua camiseta daquele dia. Exatamente, que é exatamente o topo da cabeça, que é a nossa ligação com a divindade, a nossa ligação com Deus. Porque eu não creio que nós estejamos separados de Deus nem por um segundo. Eu creio que existe uma infinidade
de ligamentos, cada um de nós está ligado a esse Deus, e não que ele esteja manipulando, porque nós temos livre-arbítrio, mas ele está nos alimentando. E eu não consigo imaginar a minha vida sem esse alimento. Sim. Tá? E vem através da cor lilás, que é a cor da divindade. Infelizmente, muitas pessoas vão relacionar, sim, a luz da divindade com a luz da morte. O lilás, cara. É o lilás. Que é o roxo, que é o lilás. Por quê? Porque a própria igreja trouxe isso na tradição. Se você pega algumas igrejas evangélicas, tem isso na tradição. Se você vai para a Umbanda, para o Candomblé, a cor é relacionada com o orixá que lida com a morte. Cor lilás? Cor lilás. Nunca ouvi falar nessa. Sim. É porque também... Sim. Dentro do Candomblé não se usa quase o roxo. É vermelho, né? Branco. Vermelho e preto. Não se usa quase o roxo. Lá se usa todas as cores. O roxo não se usa. Porque o roxo tem uma conotação. Mas dentro da espiritualidade, o roxo tem uma ligação direta com Deus. Por quê? Porque muitas pessoas vivem em função da morte. Passam a vida inteira esperando o dia de ir embora. Né? Sim. E eu costumo brincar. Pensa muito, né? Eu costumo brincar que eu passei por uma experiência, que eu não vou falar sobre isso aqui hoje, um dia, quem sabe a gente marca de novo. Claro. Mas a primeira coisa que nos é perguntado: você se divertiu? Porque eu fiz um mundo lindo para você. Eu fiz um mundo incrível para você. Você aproveitou? Não, que pena. Já era. Seu xarope. Porque eu acho que Jesus tem um bom humor. Eu acho que ele tem um bom humor. O ser humano complica, né? Complica, tá? Mas você vai. Às vezes eu falo, eu tenho muitos amigos cristãos, somente de algumas denominações mais rígidas, eu falo, gente, você só via Jesus em festa. Você não vê Jesus em velório, nada. Jesus estava em festa, ele gostava de festa. Por quê? Porque ele é alegria, Deus é bondade. Então as pessoas complicam muito as coisas. Então nós fizemos agora uma visão religiosa, espiritualista, não está? Espiritualista e religiosa, porque a gente acabou entrando em algumas coisas. Sim, não falamos de religião, mas falamos sobre algumas denominações para poder fazer dar um contexto, tá? Agora, eu acho que seria interessante que a gente entrasse já dentro do processo de cura. Sim, que é a grande sacada dentro do processo de cura. A gente nos assiste e sempre vem alguém, como eu te falei, eu também podcast é o lance do acolher. Eu também busco, eu também preciso, eu também fui. Claro. Então, cura, você está falando de cura, às vezes não, o falar ele é libertador, você sabe muito bem disso. Pessoas precisam de pessoas, tem gente que está nos ouvindo, nos assistindo e fala, pô, isso aí que tal pessoa teve, eu também tenho, eu também. Aí tá, eu também. Sim. E é normal. Eu também preciso fazer uma terapia. Eu também busco um terapeuta holístico. Sim. E aí que tá a sacada. Pra você, existe a cura 100% das doenças ligadas à saúde mental? Existe. Existe no sentido... existe dentro de um contexto onde a pessoa entenda que o normal é passar por problemas. O mundo teria as aflições. Quando ela entende isso, a vida fica mais fácil. Tá? Tem aquelas piadinhas, a vida te deu um limão, faz uma limonada. Se você puder beber, faz uma caipirosca. Sabe? Uma caipirinha, mas você pode fazer alguma coisa. Então é aquela piadinha, mas é certo. Então é você pegar aquilo que a vida te ofereceu e você trabalhar com aquilo. Né? A gente nunca vai se achar inteligente o suficiente. Jamais, meu querido. Sempre tem alguém morre mais. De estudar e sempre tem alguém mais. Você nunca vai se achar bonito o suficiente, nunca vai se achar interessante o suficiente, porque nós vivemos de comparação. E quer falar, mas aí entra o lance da comparação. Cara. Nós vivemos de comparação. Então, quando a pessoa consegue, né? Eu como psicanalista, eu lido com o que tem de mais difícil. Eu lido com situações muito complicadas. Né? Eu lido com suicídio, eu lido com traumas, eu lido com dor. Eu lido com dor, sofrimento 24 horas por dia. Mas quem me conhece, sabe que eu trato isso com muita leveza. Eu trato isso com muito amor, com muita leveza. Porque o ser humano que já está ferido, se você está ferido na mão, se eu tocar na sua mão, eu estou te agredindo. Porque está ferido. Você passou. Então, você está ferido. Eu passo a mão em cima, eu estou passando a mão na ferida. E vai doer, cara. E vai doer. Então, às vezes, a pessoa já está tão machucada, você fala uma palavra de carinho, você está magoando a pessoa.
Então, até para falar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, você tem que ter cuidado, tem que ter respeito. Então, dentro do processo terapêutico, sim, recebo pessoas em situações muito difíceis e vejo como elas se recuperam. A partir do momento que elas se tornam donas da própria vida. Quando você tira da sua vida que alguém está te atrapalhando, que Deus está te manipulando para você sofrer, para você aprender alguma coisa. Que Deus não quer o sofrimento de ninguém. Né? Não creio nisso. E por que a gente cria isso, cara? A gente cria porque, vamos voltar para aquela história, sois deuses. E como Deus, nós sabemos quando nós erramos. Não existe um ser humano sobre a Terra que cometa uma falha, um erro, que é normal, porque todo mundo tem que aprender. Porque se Deus nos quisesse perfeito, tinha feito a gente como os anjos, né? Tá. A gente não nasceu como anjo, então a gente nasceu para aprender e errar. A maior pretensão do ser humano é não querer errar. Ele vai errar para poder aprender. Erra mais. E no erro, muitas vezes, meu querido, ele cria o sofrimento. Por que que eu tenho esse sentimento? Por que que eu tenho esse desejo? Por que que eu tenho essa vontade? Quando ele deveria entender. Bom, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade porque eu sou humano. Eu tenho que aprender a lidar com esse desejo. Não me condenar. Senão você sai fazendo besteira. Então a pessoa se condena. Então é nesse sentido. É chicotada. Então as pessoas falam porque Deus castigou. Não, eu não creio. Eu creio que nós somos os nossos julgadores. Nós somos os nossos juízes, nossos julgadores. Nós decretamos qual vai ser a penitência. E nós somos a mão e o açoite. É tudo sobre nós. Porque se você entendeu... Se você tem um filho, teu filho comete um equívoco, aí chega e você fala, papai, perdão, eu entendi que eu fiz errado. Você vai bater no teu filho pra quê? Não vai sentar a mão na orelha. Pra quê? Então quando você aprende, acabou o castigo. O castigo é você que se impõe. Deus não tem tempo pra isso. Deus pode ser qualquer coisa nesse mundo, só tem uma coisa que ele não pode ser. O que Deus não pode ser? O que Deus não pode fazer? Ser sacana. Deus não pode deixar de ser Deus. Ah, sim. E Deus é o quê? Amor, pureza, sabedoria. E Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é tudo. Mas ele não pode deixar de ser Deus. Ele não pode deixar de ser tudo. Né? Porque ele é tudo. Então ele não pode deixar de ser. Se deixar de ser, acaba tudo. Então, quando a gente entende isso, cara, não tem mais peso. Não tem mais sofrimento. Não tem mais nada. Então, dentro do trabalho da psicanálise holística, nós buscamos, sim, essa cura. Mas dentro da compreensão do que representa cada atitude, cada pensamento, cada sensação. Então, dentro de um leque de opções, nós temos a cromoterapia. A cromoterapia, né? E uma dúvida, por exemplo, eu quero me tratar com cromoterapia. O que é? Vou pintar a parede da cor que me faz bem, vou receber raios de luz? São muitas as possibilidades. Por exemplo, aqui nós temos duas lâmpadas bem claras aqui, que poderiam ter uma cor. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui agora com um problema de pele, uma infecção, alguma coisa, eu colocaria uma luz verde por algum tempo, né? Dessa luz verde, eu passaria por uma luz lilás. Ia subindo. Tá? Uma luz lilás. Depois da luz lilás, talvez, né, eu entrasse no finzinho, eu entrasse com um pouquinho de azul para te acalmar. Mas por exemplo, eu sentado, uma luz no rosto... Você sentado em uma sala, dentro de um ambiente, né? Como eu tenho, por exemplo, a câmera quântica, onde um dos tratamentos é a cromoterapia. Certo? Então, isso é a luz. Mas nós temos os bastões. O bastão é como se fosse uma injeção. É um bastão de cobre. Tá? Hoje, graças a Deus, nós temos luz fria, então não queima sua mão, porque antigamente queimava queimadura de 2º grau na mão, era um horror. Então agora você tem a luz fria, então você vai, por exemplo, eu gosto muito, uma pessoa que está com uma infecção muito violenta, por exemplo, tomando antibiótico, o antibiótico não reage e tal, eu vou na veia mesmo, vou aqui, certo? Então tem uma ponta cristal, esse cristal é limpo, né? Eles são esterilizados em estufas específicas, né? Claro, não, a gente é aquela com luz, né? De luz, porque senão contém muito material
que pode derreter e tal, né? Sim. Então a gente faz isso, porque a gente usa as lâminas, né? Então você vem com um cristalzinho de ponta, coloca aqui e deixa emitir aquela cor, porque é uma cor frequência. Então é uma injeção na veia. Literalmente não. Vamos supor, você tem uma pessoa super deprimida. Um vermelho. Vamos acordar para a vida. Então, um laranja, uma cor forte. Para tratamento de depressão, da depressão. Alguém deprimido, você iria no vermelho e no... Iria no vermelho, laranja, no amarelo. E assim, uma pergunta de leigo, né? Mas se eu ficar olhando para essas cores, ajuda vai me muito. fazer bem? Ajuda muito. Eu tenho, por exemplo, um tratamento que quando a pessoa tem, por exemplo, a pessoa está assim, detonada. A pessoa está detonada, a pessoa está sem energia, está sem nada. O que eu faço? Eu pego o laranja, que é do sacro, e eu subo ela pro umbilical. Que aí vira o... E com uma canetinha, com uma canetinha dessas de cor, eu vou, a partir do umbigo, eu vou pintando em volta. E a pessoa faz um círculo no umbigo. Você não tem noção da energia que isso traz para a pessoa. Dá uma vontade, sabe, de viver. É incrível. A pessoa fala assim, tá, mas espera aí, sou eu que tô vendo. Eu falo, poxa, mas você quer que quem veja? É você que tem que saber que aquilo tá ali. Funciona? Eu falo, bom, se você perguntar mais uma vez, não. Não, mas a pessoa pode fazer na casa dela só. Ela pode fazer. Ela pode colocar, por exemplo, um pedaço de papel crepom, né? Tá. Colar na roupa. Ela pode, por exemplo, colocar um pedaço de tecido. Ela pode usar uma blusa laranja toda, sabe? Eu falo para as pessoas, a pessoa chega para mim com uma roupa cinza, né? Supor, sua camisa azul com cinza. Você chega pra mim e fala assim, Ivan, poxa, eu tô numa depressão hoje. Falo, cara, então vai pra casa, bota uma camisa vermelha, bota uma camisa com verde arreganhado, muda de roupa, porque você vai se olhar no espelho, você tem que se sentir bem, né? O que é que você tá fazendo para se sentir bem? Então, são várias as técnicas, são várias as possibilidades. Por exemplo, eu tenho uma técnica que eu gosto muito, eu tenho umas bolinhas de gude grandes. Bolinha de gude faz tempo que eu não vejo. As pessoas nem sabem o que isso é, né? A molecada não brinca de bolinha de gude. Isso é da minha geração. Eu cheguei a brincar. Você é mais novo que eu. Bem, você tem quantos anos? 35. Bem mais novo que eu. Não vou nem falar a verdade, você vai assustar. Tem 37. Aham, tá, obrigado. Vai ganhar até um presente agora, não? Aí sim. É o Koda, como é que é? Docô. Viu, Docô? Vai ganhar um presente. Agora falou que tem 37 anos. O Koda é... Não, esse negócio você vê como a gente erra. O que de bola? Não, porque eu conheço o Koda. Quem é o... Eu conheço uma pessoa chamada Okoda. Eu conheço uma pessoa chamada Okoda, só que dele é Docô. É diferente. Aí tem umas bolas assim, coloridas. Gude, tá. Uma bola de gude. Então eu coloco ela, eu peço pra pessoa olhar pro céu dentro dessa bola e ver o que ela encontra. Cara, é incrível a imersão que a pessoa faz dentro de uma bolinha de vidro. Dá pra viajar. Porque tem um universo ali. Foi assim que eu me encontrei desde criança, desde muito cedo, olhando dentro de bolinha de gude. Então eu já estava trabalhando as cores. Bom, tem aquela pessoa que não adianta olhar para a cor, não adianta vestir a roupa, não adianta nada. Essa pessoa é aquela pessoa que gosta de remédio. Uma alopatia. Tá. Ok. Então nós temos uma coisa chamada... nós podemos solarizar a água. Solarizar a água? Aí é incrível. O que é solarizar a água? Por exemplo, eu pego a frequência que eu estou precisando. Vamos supor que eu quero uma frequência... eu quero baixar um pouquinho, que eu estou muito ansioso, eu quero abaixar a minha ansiedade. Eu vou usar o tom azul, certo? Um tom azul, um tom mais... Então eu pego uma garrafa azul de vidro e com rolha. Tá. Eu pego essa água, encho essa garrafa de água. Se vocês puderem, por favor, usem a água dica aí, vai. alcalinizada. Nenhuma doença desenvolve em corpo alcalino. Doença só se desenvolve em corpo ácido. Então, e as pessoas estão se matando por acidez. Existem filtros específicos. Sim, já tem. Vamos alcalinizar a água, vamos salvar o mundo com água alcalinizada, por favor. Eu não vendo filtro, tá, gente? Eu não tenho loja, não tenho fábrica. Não tenho. Mas isso aí a gente indica por uma questão de empatia. Claro. Então, enche essa garrafa d'água,
Você não tem a garrafa azul? Legal. Coloca um papel celofane azul, amarra a boca dele, vai pro sol. O sol tá quente, sol das 10 horas, meia hora. O sol da tarde tá meio chuvoso, 1 hora, 2 horas, tomando aquela luz. Tem que pegar o banho de luz. Gente, essa água é capaz de coisas incríveis para baixar a ansiedade, para baixar aquela angústia, sabe? É incrível. Água solarizada. Solarizada. Quem tiver alguma dúvida pode entrar na internet, que é o que mais tem é gente dando dica a respeito. Não sei se são tão sérias, mas tem. Mas estamos tá? tentando. Não, meu problema é que eu não consigo levantar da cama de manhã. Vermelho. Vamos acordar para a vida. Na garrafa vermelha. Tá, toma um gole logo. Exatamente. Um gole pode beber o dia inteiro, né? E a água pode guardar de um dia para o outro. Você guarda, você pode tirar o celofane, guardar a garrafa ali e toma. Não vai deixar para o teu filho de 17 anos tomar água solarizada, né? Porque, a menos que ele seja depressivo, porque senão você vai ter uma pimenta dentro de casa. O moleque vai trepar na parede de costa, de salto alto ainda. Vai ser complicado. Por exemplo, eu preciso... eu estou tão pouco criativo. Sabe, olha, eu tenho que fazer um trabalho da escola, eu tenho que preparar uma coisa, eu tenho que fazer uma apresentação de alguma coisa. Lilás, cabeça. Que é o... Então vamos usar o lilás. Então, você veja que tem várias formas de você usar a cromoterapia. Mas não existe nada possível fora da fé. Se você não acreditar no que você está fazendo, não faça. É perder tempo. Não é essa fé, tão falado hoje em dia, né? Eu tenho fé em Deus. Uma ótimo. Fé rasa. Sabe? Se você tem fé em Deus, você tem fé em você. Tá? Eu não interessa para mim se você crê em Deus, em deuses, em deusas, isso não interessa. Mas desde que você crê em você, você já crê na divindade. Já está ótimo. O resto é cada um na sua. A gente não discute isso, né? Sim. Cada um na sua. Mas se você bota na sua cabeça que aquilo ali está sendo encaminhado para isso, isso se chama intenção. Aí nós vamos voltar no assunto. Eu fico sempre com um pé lá e um pé aqui. Mas Vou voltar para a ciência agora. O desenrolar. Tem um cientista, ele, se eu não me engano, é europeu, e eu vi um trabalho dele incrível. Ele pega um copo d'água, certo? E põe intenções maravilhosas nessa água. Olha, você é incrível. Eu quero paz no mundo, eu quero amor no mundo. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, Buda é maravilhoso. Gente, sem religião, tá? É o que vocês quiserem acreditar. E põe só o pensamento aqui. Essa água vai curar meu filho. Essa água já curou meu filho. Essa água é incrível. Essa água é uma bênção. Quando você pegar essa água, isso todas as religiões conhecem sobre isso. Tá, lembrei de... Com seus nomes. Sim, põe a água em frente à televisão. Exatamente. Quando você pega isso, transforma em gelo, porque o cristal de gelo é aquele cristal bonitinho de neve, que tem todo aquele formatozinho. Sim. Gente, ele fica perfeito, ele fica lindo, ele fica uma cor linda, sabe? Você vê o arco-íris dentro do gelo. Dentro do gelo. É lindo. Do cristal. Agora, faz o contrário. Começa a falar, não, porque fulano é isso... Não, porque quem vive dessa forma tinha mais era que morrer, porque isso é um pecado, porque isso... Começa a meter o pau no mundo e trinca até o copo. E bota no coisa. Vocês vão ver que dentro do cristal fica escuro. Fica manchado como se fosse uma doença, como se fosse um filme daqueles antigos sapecado. Então... essa é a prova material do que nós somos capazes de colocar, tá? Nos nossos cristais, nossa água. Então, por isso, existe o outro lado. Se você tem, por exemplo, você conhece os 7 chakras? Você não conhece? Vai na internet que está lá. Compra os cristais equivalentes a cada um dos chakras, tá? Deita, vai lá, coloca um na região do períneo e vem colocando de baixo para cima até você colocar um em cima. Tem aquele banho de pedras também. Exatamente. Você pode comprar até um kitzinho e tal. Tá. Só que antes de fazer isso, gente, vai embaixo da torneira, lava, faça uma oração nessas pedras. Você não crê?
Oração não precisa ser um Pai Nosso, não precisa ser uma Ave Maria, nem ser um salmo. A oração é assim, olha, essas pedras estão aqui para me curar. E eu recebo, e eu aceito, e eu agradeço. Olha só, eu aceito, porque cura tem que aceitar. Eu mereço, porque eu sou filho de Deus, eu mereço tudo. Eu mereço, tá? E eu aceito, eu acredito. E recebe. E eu recebo. E gratidão, gratidão, gratidão. Sempre gratidão. Coloca sobre você, você vai fazer um processo de cura. Porque da mesma forma que você colocou aquilo na água, você coloca aquilo dentro de um cristal. Opa! É da mesma forma. Deu excelentes dicas. Chakras, água, cores, tudo cores, interligado. Né? E só para colocar uma questão sobre o branco e o preto. Gente, o branco pode ser tudo nessa vida, menos puro. Porque ele é a união de todas as cores. Inclusive do preto. Tudo. Inclusive do preto. Tá? O preto é simplesmente ausência de cor. E aí não significa nada. O preto é o nada. Né? Então, para quem quer ficar mais pro lado espiritual da coisa, vida com todas as suas cores, com todas as suas frequências, com tudo mais, e o nada. Deus e o que se quiser chamar do outro lado. É com você. Tá, você vai ter que voltar aqui, cara. Tem muito assunto, meu. Mas eu estou sempre à disposição, gente. É sempre um prazer falar com vocês. Volte. Quem quiser te encontrar, rede social, como que faz? Instituto Ivan Martins. @Instituto Ivan Martins. Isso. Você tem um canal também no YouTube? Eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô em tudo quanto é canto. Face, tô em tudo quanto é canto. E lá vocês conseguem meu contato profissional, alguma coisa, né? E serão bem-vindos. Todos com muito carinho, com muito amor. Instituto Ivan Martins. Isso. Eu tenho um consultório em São Paulo e tenho um consultório em Goiânia. São Paulo, Goiânia. Atende virtual também? Bastante virtual. Então, bastante virtual. Dentro do aspecto virtual, é preciso que se inteire do meu trabalho, que eu tenho trabalhos específicos, né? Sou oraculista também, porque isso faz parte, como eu sou psicanalista holístico, eu trabalho com os arquétipos. Então os arquétipos, para mim, eu vejo através das lâminas do tarô, que não tem cunho espiritual, tem um cunho já dentro da questão arquetípica, tá? Mas é que eu sempre digo, amar é você respeitar a todos. Então que as pessoas se certifiquem do que eu trabalho e venham conscientes, né? Para que não se decepcionem. Perfeito, irmão. Cara, obrigado pelo papo, obrigado aí pelas dicas e pela ideia, né? Que querido, é o que vale obrigado eu, e desculpa que eu falei sozinho, né? Mas essa é a ideia, eu sempre deixo a pessoa falar muito, porque quem tá aqui tá pra ouvir o convidado, não tá pra me ver nem pra me ouvir. Porque eu empolgo, eu vou falando, porque esse é um assunto que se a gente for entrar, a gente fica aqui até amanhã de manhã. 10 programas. Fica aqui até amanhã de manhã, é um assunto muito vasto, né? Sim. Mas eu adorei estar com vocês, gratidão a todos vocês que estão conosco, os que vão entrar durante muito tempo. Claro. Gratidão, 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 gratidão mesmo. E gratidão a você, meu querido. É isso, brigadão. Peço quem tá em casa, o assunto fez sentido para você, saúde mental, cromoterapia, terapia holística, tudo isso faz um certo sentido ou tem alguém que faça, que você acha que vai fazer sentido. Compartilhe esse vídeo com a pessoa, inscreva-se no canal. Toda segunda-feira às 20 horas estamos aí com novidades. Muito obrigado, até semana que vem.